Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós vamos fazer hoje uma análise sobre o filme Conclave. Conclave é um filme que está agora em alta, porque nós tivemos o falecimento do Papa Francisco, e aí agora milhões e milhões de pessoas foram assistir o filme Conclave. O timing, de fato, está absolutamente favorável para o filme. E exatamente muitas pessoas estavam me perguntando sobre o filme Conclave, então eu fui assistir Conclave para fazer uma análise para vocês, né? Também já estou dando entrevistas sobre essa questão do falecimento do Papa. E agora nós teremos, de fato, um conclave agora nos próximos dias para a eleição do sucessor do Papa Francisco. Então vamos lá, né? O filme Conclave. Conclave, em primeiro lugar, o filme descreve os ritos de passagem de um Papa para o próximo, do falecimento de um Papa. Por exemplo, o fato de quebrarem o anel dele, que o anel faz uma referência ao pescador, fazendo referência, portanto, à profissão do primeiro Papa, que é São Pedro, que era um pescador, né? Depois eles mostram, eles rezam, declaram o Papa a sé vacante, a ausência de um Papa. Depois eles selam a sala, quer dizer, essa parte do filme que mostra os ritos do conclave, a sequência das coisas, né? Ela é razoavelmente bem construída e a fotografia do filme é bem feita. Então você está vendo a primeira impressão que Conclave dá é que você está vendo um filme com um figurino bem produzido, com uma fotografia bem produzida, que está seguindo a estrutura dos ritos. Mas onde o filme começa a se perder tremendamente é no retrato da igreja, porque Conclave fundamentalmente é uma visão bastante politizada da igreja, né? E aí, para falar a sequência das coisas. O cardeal decano no filme é o cardeal Lawrence, que é um inglês liberal. O filme não fala que o Papa era o Papa Francisco. Na verdade, no livro no qual ele é baseado, o Papa seria mais análogo a sei lá, João Paulo II ou Bento XVI. Mas o filme, da forma como ele apresenta as roupas, as imagens, ele é construído de maneira praticamente idêntica ao Papa Francisco. Você vê as imagens assim, você enxerga o Papa Francisco. E esse Papa Francisco ficcional faleceu, e ele estava. O grupo mais próximo dele é um grupo mais liberal, mais progressista. Isso no filme vocês vão ver que o filme trata as ideologias de maneira quase como se fosse uma eleição americana. Então o cardeal Lawrence é esse cardeal mais liberal que vai ser o decano. E o cardeal Lawrence, como o filme nos apresenta, ele é meio agnóstico, na verdade, que é uma das coisas mais chocantes. Ele, na verdade, tem dúvidas sobre. Ele fala que ele não tem dúvidas sobre Deus, então agnóstico talvez não seja a palavra, mas ele tem muitas dúvidas sobre a igreja, então ele está numa crise de fé. O cardeal chora quando vê, quando segura, sei lá, o óculos do Papa falecido, ele tem um afeto muito grande, mas ele vive uma crise de fé. E o cardeal Lawrence, esse liberal inglês, então vai ser o condutor do processo do conclave. E vão despontando nomes, né, dentro da história do conclave. Os nomes que vão despontar são o cardeal ADM, o cardeal Tremblay, o cardeal Bellini. E esses cardeais são construídos quase como símbolos de posições políticas, né? Então, e ainda tem mais o cardeal Tedesco e o cardeal Benítez. Então, e aí aviso que obviamente a gente vai contar o final do filme para fazer a análise. O cardeal Bellini é um americano, interpretado pelo Tucci, aliás, o ator do Diabo Veste Prada, estilo careca, óculos. Ele até lembra um pouco fisicamente o James Martin, que é o padre, um dos padres mais progressistas dos Estados Unidos, né? E ele chega e ele está abertamente fazendo campanha para ser papa. Aliás, ele fala assim, olha, quem não quer ser papa que está aqui, né? Quem não quer ser papa? Todos vocês, todos os cardeais que estão aqui querem ser papa, tal. Então fale para eles que eu vou ter uma abertura maior LGBT, fale para eles que eu vou ter uma visão mais ampla da igreja e nós não podemos retroceder o progresso da igreja. Então o Papa basicamente age, o cardeal Bellini basicamente age como um progressista americano contemporâneo. E o decano Lawrence tem ele como seu candidato. Fala, nossa, esse realmente é a pessoa para guiar a igreja. Daí o filme nos apresenta o cardeal ADM, que é mais conservador e que é africano.
O cardeal ADM, ele lembra alguns cardeais que são mais tradicionais da África, que foram formados na época de João Paulo II. O cardeal Arinze, o cardeal Sará, que é o nome entre os mais benquistos de todos aqueles que são tradicionais. Ou seja, ele defende mais a tradição da igreja, a moral tradicional. Ele é mais tradicional. E os cardeais progressistas tratam do cardeal ADM como de uma maneira 120% pejorativa, né? Ah, mas se ele não fosse um homem negro, falam no filme, vocês não tolerariam o preconceito que vem dele e tal. Então há uma implicação no filme de que os cardeais africanos são, por seguirem basicamente o que João Paulo II falava, que eles são mais intolerantes ou qualquer coisa do gênero. O cardeal ADM ele vai despontar como candidato, mas aí o filme vai nos trazer um escândalo sexual dele. Então, o cardeal Tremblay, que é um cardeal mais politicão, o cardeal Tremblay ele é um canadense, ele lembra mais figuras como o cardeal Lê ou como o cardeal Bertone. O filme está querendo apresentar ele como um cardeal politicão centrão do Vaticano. E aí ele arma para trazer a moça do escândalo sexual, e aí ele traz essa moça, e aí humilha o cardeal ADM, e aí o cardeal Lawrence confronta o cardeal ADM e faz com que ele desista, ou que ele, inclusive ele informa que o cardeal não vai ser eleito a partir do momento em que ele tem esse escândalo. Então o cardeal ADM vai ser descartado na história por causa disso. Depois o cardeal Tremblay vai despontar, mas aí o cardeal Lawrence vai distribuir para todos os cardeais uma carta com os documentos implicando que o Papa estava destituindo o cardeal Tremblay. Porque o cardeal Tremblay, na verdade, tinha armado esse episódio, por exemplo, como o de trazer essa moça para fazer política, basicamente para ser eleito Papa, e teriam escândalos financeiros variados, né? O pecado da simonia, como eles falam ali. Então ele seria uma pessoa corrupta financeiramente. Depois vai despontar, o cardeal Bellini nunca desponta, depois o filme implica que ele não desponta porque ele é muito vocal em relação ao progressismo dele, o que não faz sentido, porque na verdade outros cardeais também são, e que vão despontando. E aí depois existe o nome do cardeal Tedesco. O cardeal Tedesco no filme é o cardeal tradicionalista. É o cardeal que fala italiano, é o cardeal que é crítico do Vaticano II, que é crítico da mudança litúrgica. E aí o cardeal Tedesco, ele vai despontando como candidato. Só que o cardeal Tedesco, o que acontece? Eles colocam uma bomba, que o filme implica que é o Islã, e daí explode essa bomba, e daí o cardeal Tedesco fala que os muçulmanos são como animais, e que tem que haver uma guerra religiosa, que todos têm que ir pra guerra, e não sei o que e tal. E daí o filme nem explica, mas por óbvio, ele tá querendo dizer pra você que por causa disso, o cardeal Tedesco não pode ser um nome. Aliás, eles vão articulando e armando para que não ganhe o cardeal Tedesco, que é o maior medo deles, porque eles falam que vão ser anos de retrocesso na igreja se for eleito cardeal Tedesco. E aqui ele lembra figuras como o cardeal Burke. Ele é bem italiano no filme, né? Mas ele lembra figuras como o cardeal Burke, figuras como o cardeal Ottaviani foi no passado, até em alguma menor medida o cardeal Soldano foi um pouco assim. Então eles pegam a ideia do cardeal tradicionalista como alguém. O filme satiriza ele completamente. Ele, na verdade, ele aparece como uma figura, um bufão completo. Ele grita, ele fala de maneira desproporcional, e etc. E aí, por fim, nós temos o candidato que vai terminar sendo eleito, que é o cardeal Benítez. E o cardeal Benítez, ele é um homem que ele chega depois. O Papa nomeou ele cardeal e ninguém sabia que ele era cardeal. Ele estava lá em Cabul fazendo essa missão no Afeganistão, passou pelo Congo, ele é mexicano, ele é aquela pessoa das periferias do mundo e que agora vai ser o cardeal, vai despontando no conclave. O cardeal Benítez, ele basicamente no final ele vai ser eleito. Depois que todos os outros nomes foram descreditados, o cardeal DM por causa do escândalo sexual, o cardeal Tremblay por causa do escândalo financeiro, o cardeal Tedesco, aparentemente porque ele criticou o Islã depois de um atentado aparentemente islâmico no filme,
o cardeal, então, Benítez vai despontar. E aí o cardeal Benítez desponta, e aí ele é eleito, e depois que é eleito, o filme revela que ele era hermafrodita. E aí ele fala sobre os ovários dele, e aí ele finalmente, o cardeal Lawrence que confrontou de maneira bastante severa o cardeal ADM, confrontou de maneira bastante severa o cardeal Tremblay, confrontou de maneira bastante severa o cardeal Tedesco, agora ele banca o cardeal Benítez, a despeito do cardeal Benítez ter, sei lá, ocultado essa condição. Toda a história, o filme implica que o Papa bancou ele, portanto é isso, e aí o cardeal Lawrence coloca lá a fumaça branca e fala, não, é isso, agora nós temos o nosso cardeal. E aí, o nível de cringe do filme é alto, né, porque ao longo da história vão tendo frases, claro, como o cardeal Lawrence falando que a maior ameaça que nós temos é a intolerância, então nós temos que nos afastar da intolerância. E da boca do cardeal, e o cardeal Benítez, ele reprime, na verdade, ele é eleito a partir do momento que ele reprime o cardeal Tedesco, que fala que tem que haver uma guerra santa em relação aos muçulmanos, e aí o cardeal Benítez fala, você não conhece a guerra, e não sei o quê, e aí nós temos que ter uma igreja que vai adiante e tal. Eles chegam a falar que a igreja, no filme, isso vem da boca do cardeal Lawrence, que é o nosso liberal, que, como eu disse, confrontou todos os outros problemas da igreja, exceto os problemas do cardeal Benítez. O nosso cardeal Lawrence fala de maneira muito clara que a igreja não é a tradição. Então a igreja não é a tradição. Isso ele tem dúvidas de fé, ele tem dúvidas sobre a igreja, ele basicamente fica, no final das contas, ele vota, inclusive, no cardeal Benítez. Algumas vezes ele vota nele mesmo, um período, mas ele. Aliás, desculpa. Ele vota nele mesmo, mas é curioso porque o cardeal Benítez vota no cardeal Lawrence e o cardeal Benítez fala: não, o cardeal Lawrence é o nosso melhor candidato. Então, essa relação muito curiosa entre o cardeal Lawrence e o cardeal Benítez. E ao final das contas, esse seria o novo Papa, né? O Papa mexicano das periferias do mundo, que é hermafrodita, que tem ovários e que agora ele é o Papa da nova era. De uma era que, pelo que o filme nos apresenta, os dogmas e a intolerância do passado ficaram para trás. Então, isso é basicamente a dinâmica, né, do filme. E aí que tá, né? Qual que é a. Qual que é o que pensar disso, né? Primeiro que várias pessoas começam a assistir o filme, acham muito bem feito, e aí começa a vir as lacradas infinitas, né? A igreja não é a tradição, não sei o quê. Ah, mas é que de fato eu sou hermafrodita, por isso tem que ser papa, e não sei o quê. Assim, quando. O Papa me bancou desse modo. E as pessoas começam a achar brega o filme. Isso eu vi, várias pessoas do público começam a achar insuportável pelo nível de mensagem política. E aí tem algumas coisas que o filme não compreende sobre a realidade do conclave, ou sobre a realidade da igreja. Primeiro, a eleição do Papa no filme é apresentada de maneira 100% secularizada. Até num podcast no qual eu dei entrevista, apareceu lá a figura do Frei Beto, e o Frei Beto falou assim: a eleição do Papa é uma eleição como qualquer outra. Isso é um erro crasso. A eleição do Papa não é uma eleição como qualquer outra. O Papa não é uma eleição americana, não é a eleição brasileira. As ideologias do mundo não funcionam, não se aplicam à igreja da mesma maneira como se aplicam ao mundo. Porque aqui tem uma coisa importantíssima. O que é o Papa? O Papa, ele é o vigário de Cristo na Terra. Jesus Cristo, e esse é o princípio de tudo que é a igreja, porque senão não tem para que ter o Papa, não tem para que ter a igreja. Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. O autor dessa bela história se fez personagem. E na medida que Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós, ele quer nos guiar para um caminho da salvação. E os apóstolos vão ser intermediários dos sacramentos para que as pessoas encontrem a salvação. Então, por exemplo, no 6º capítulo do Evangelho de São João, Cristo fala: quem não comer o meu corpo não terá a vida eterna. E na última ceia ele fala: façam isso em memória de mim. Ou seja, ele está fazendo referência à Eucaristia. O Cristo fala também que os pecados que vocês confessarem serão perdoados, os que vocês não confessarem serão retidos. E ele fala para Nicodemos
quem não nascer de novo não terá a vida. E aí o Nicodemos fala, mas como assim? Eu vou entrar na minha esposa e nascer de novo? Ele fala, não, vai nascer de novo com a água. Ele está falando do batismo. E aí, quando nós vemos já nos Atos dos Apóstolos, já tem a divisão da igreja entre os bispos, os episcopos, que são os sucessores dos apóstolos, porque os apóstolos vão espalhar a fé pelo mundo, eles vão morrer e entregar a vida, porque eles viram que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E é por isso que eles são mártires. Tiago vai visitar a Espanha, vai levar a fé até Portugal, que é como a fé não chega. E São Pedro, o túmulo dele, tá em Roma, tá na colina do Vaticano, no mesmo lugar sob o qual se celebram as missas. E a Capela Sistina, onde eles fazem a votação do conclave, que conta do quê? Do juízo final, do julgamento da alma eterno sobre as almas. Então, quando o Cardeal Lawrence fica olhando para a Capela Sistina e aflito, o Cardeal Lawrence deveria, na verdade, ter começado a pensar na vida eterna. No entanto, e aí o Cristo fala para o Papa, para São Pedro, e fala: Eu te dou as chaves do reino, que é uma referência ao rei Davi, que é quem segura as chaves quando o rei está em guerra, quando ele está fora, é quem cuida do reino na ausência do rei. Então, Cristo é o grande rei, e a realeza do Cristo é um dos mistérios centrais aqui, e o Papa é um cuidador, ele é um gatekeeper, ele é um zelador da igreja na sua missão apostólica de levar a fé para todas as pessoas, e ele zela por isso. Por isso, o Papa não tem como mudar a doutrina da igreja. O Papa não pode mudar a doutrina da igreja, porque a doutrina da igreja não é do Papa. A igreja não é uma feira, a igreja não é uma eleição americana. O Papa, ele, na verdade, o João Paulo II falava para ele: por que vocês não ordenam mulheres? E ele falou: porque eu sou só o Papa, eu não tenho como fazer isso, eu não sou Jesus Cristo. Quem ordenou os apóstolos homens foi Jesus Cristo. Fim. Quando nós falamos do aborto, por exemplo, na doutrina da igreja, a Didaquê, que é o primeiro catecismo feito pelos discípulos de São João, fala: não tirarás a vida do ventre. Isso sempre foi a doutrina da igreja. E a doutrina da igreja tem que confessar os pecados para receber a Eucaristia, sempre foi a doutrina. E o divórcio é condenado nos 4 evangelhos. Ou seja, a moral sexual, a doutrina teológica, a vida da igreja, sempre a doutrina é uma só. O Papa não tem como mudar a doutrina da igreja, ele não tem esse direito. E o detalhe, ele é o zelador disso. Então, é muito bonito, porque a beleza da figura do Papa é que ele unifica a igreja e dá unidade, porque se você não tiver o Papa, você vai ter 1 trilhão de igrejas, porque cada um pode abrir a sua. E nós tivemos papas santos e papas que não eram tão bons. Mas independente do pecado dos papas, porque é uma missão que foi dada, assim como Pedro negou Cristo 3 vezes, se arrepende e fala em nome dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, de maneira tão linda e une a igreja, e vai ser crucificado de ponta cabeça nessa mesma colina do Vaticano. O Papa, então, ele tem a missão de zelar o quê? Zelar pelo quê? Não é de zelar pelos poderes desse mundo, pelas ideologias desse mundo. A missão do Papa é a missão de preservar a tradição da igreja. E aí que o filme não compreende isso, fala: a igreja não é a tradição. A igreja é a tradição, porque a tradição da igreja é o corpo místico de Jesus Cristo na história. Só existe a tradição da igreja. Não existe outra coisa, porque na verdade essa igreja não é a tradição, a igreja não é nada, não tem propósito. Porque a tradição nada mais é do que o depósito da fé, do que Cristo atuando ao longo desses milênios por meio daqueles que ele enviou para a sua missão redentora. E o Papa mantém, seja o Papa com seus pecados, teve Papa que teve filho e depois foi uma pessoa muito zelosa na fé. Teve Papa que foi santo. São Pio X era um Papa incrível, desprendido, tomista, que guiou muito bem a igreja. Mas o fato é que na Renascença nós tivemos papas piores. No começo da Era Moderna, na Era Pós-Revolução Francesa, tivemos papas melhores. A vida da igreja, com papas melhores ou piores, pecadores, como os homens são e outros tantos que encontraram a santidade, ela continua, e a unidade do tesouro da fé é esse. A política do dia, a política americana, ela é muito pequena, perto do que é esse mistério de que Deus se fez homem, e aquela pessoa que está lá no trono de São Pedro, aquela pessoa que está lá usando o sapato do pescador, aquela que está lá celebrando missa em cima daquela pessoa que viveu com Cristo, essa pessoa, ela está continuando o mistério da fé. E aí e a missão de salvar as almas e a missão apostólica e nos conduzir aos sacramentos.
E aí que ele não é um ativista, então, o Papa. Nenhum Papa é um ativista, por definição. Ah, mas o Papa X agiu de maneira ativista. Bom, mas quando o Papa age de maneira estritamente alheia ao foco central na salvação das almas, ele tá tratando de coisas menos importantes, francamente, muito menos importantes do que o essencial, que é salvar as almas. E aí vem um ponto. A missão das pessoas, na verdade, a missão do Papa é, portanto, falar de dogmas. É muito correto a leitura que muitos católicos tradicionais fariam de uma história dessa, falando: olha só, a partir do momento que eles começam a politizar tudo e falar de uma linguagem de diálogo e abertura, as pessoas se tornam puramente políticas e a igreja vira uma instituição 100% secular, que é como o filme apresenta. O filme trata a igreja, não tem. As pessoas não estão. O centro não é o Veni Creator Spiritus, o centro não é a oração que os cardeais fazem quando eles estão entrando para votar. Nenhum cardeal apresentado no filme tem uma vida de oração. Aí vem a hipocrisia do filme tremenda. O cardeal Sarah e o cardeal Arise, que seriam pessoas contrapartidas do mundo real em relação ao cardeal ADM, por exemplo, não só não tem escândalo sexual, como eles são, na verdade, pessoas de oração e pessoas de fé. Vários desses cardeais que o filme quer satirizar, vários desses cardeais tradicionalistas, são pessoas de missa e oração. Então, na verdade, o filme, e mesmo alguns desses cardeais que as pessoas detonam tanto, que são mais da cúria e tal, muitos deles, eles não têm nem tempo para fazer esse nível de articulação de treta que tem no filme, embora existam, sim, pessoas que infiltrados na igreja, pessoas que fazem mal usando a igreja, sempre teve, desde a época do Judas. Por que seria diferente hoje? Mas o conclave nem tem tempo para tanta articulação política, ele é muito mais breve do que como foi os escrutínios, que são as votações, eles resolvem o conclave de maneira mais célere do que como foi no filme. Não tem como todo mundo ficar distribuindo vários escândalos e tal. A despeito do conclave ser secreto, algumas pessoas vão contando histórias. Mas as histórias que tem muitas vezes são muito mais bonitas do que como o filme está querendo apresentar. Vou dar um exemplo. O Eugênio Pacelli, né, que é o Papa Pio XII, contam que ele, quando foi eleito, pediu para votarem de novo. Porque ele falou: eu quero ter certeza do que estão falando. Muitos contam que o Papa não se sente soltando rojões, todo mundo quer ser Papa. Na verdade, eles lamentam. Lamentam não porque eles não querem a missão, mas porque eles sentem o peso da missão que vai vir. Para que alguém vai querer ser Papa? A sua vida acabou, você vai viver uma vida de entrega absoluta. Do ponto de vista humano, não tem explicação do porquê alguém gostaria de ser Papa, não faz o menor sentido. Cara, ele vai ficar 24 horas por dia vivendo uma vida de entrega. Do ponto de vista sobrenatural, tem. É uma missão perante Deus que é eterno. Então o filme desenfatiza tudo que é oração, tudo que é entrega espiritual, tudo que é sobrenatural. E aí a mensagem que o filme quer nos dar na sua lacração mas a igreja tem que abrir. Tem uma parte que a irmã Agnes, ela levanta e ela vai falar do escândalo ali e tal, do padre ADM, e ela fala: eu sei que nós mulheres deveríamos ficar quietas, mas eu estou falando. Quer dizer, não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque a vocação das freiras bebe da vocação da Virgem Santíssima, que é a criatura mais incrível que já viveu, segundo a teologia. Se tem uma instituição que valorizou e deu dignidade às mulheres, é a igreja, na sua tradição, no seu amor à Virgem Santíssima, no seu amor a Maria. Esse é o exemplo, a docilidade. Esse negócio de agora vou tomar a palavra, porque não sei o quê. Isso é a loucura do mundo. E aí que é o ponto que a mídia secular não consegue compreender. Não é a igreja que tem que se subordinar às ideologias do mundo atual. É o contrário. Cristo é rei de todas as nações. Cristo é rei dos Estados Unidos, Cristo é rei da Palestina, Cristo é rei de Israel, Cristo é rei da China, Cristo é rei da Arábia Saudita, Cristo é rei da Rússia, Cristo é rei do Brasil, Cristo é rei de todos os lugares. Porque a realeza de Cristo são os outros que tinham que se adequar à tradição da igreja. Não é a igreja que tem que se adequar ao mundo. Não existe progresso possível se afastando de Jesus Cristo, porque o progresso, Chesterton fala isso muito bem, no livro O Homem Eterno, que é um belíssimo livro. Quando você. E se vocês quiserem ver uma boa história da igreja, eu já indiquei 1 milhão de vezes nesse canal, mas a história da igreja de Daniel Hobbes vai contar muito bem a vida dos papas. Mas Cristo, ele na verdade, ele é rei e a verdade dele é eterna. Não é que o Brasil. Agora Cristo tem que se adequar à eleição brasileira. O Brasil tem que se adequar à verdade eterna do reinado dele. O contrário é insanidade. É completa loucura. Então, porque daí, novamente,
Qual o propósito de ter a igreja? Então, se a eleição do Papa é uma como qualquer outra, para que ter? Para que ter Papa? Não faz sentido lógico, não tem coerência interna. E aí a mídia secular quer projetar o seu secularismo, o seu ativismo, a sua vontade de, agora estamos abertos a novas experiências, a tolerância. Mas tolerância do quê? Tolerância do quê? O que que você quer tanto? Porque, veja, se não tem verdade, não tem igreja, por que que vai ter a igreja se não tem a verdade? E aí vem o fenômeno que contradiz o jeito delirante como a mídia enxerga a realidade, que é o seguinte: é, a realidade é que durante o papado do Papa Francisco, que a mídia quer apresentar como quase como se fosse um- uma, a mudança completa e radical e absoluta da igreja, a verdade é o seguinte: nós estamos tendo recorde de conversões no Brasil. O Brasil, 1.400.000 pessoas estão assistindo Frei Gilson às 4 da manhã. A primeira vez que eu falei isso era tipo 200 mil, as pessoas falando, o Guilherme está inventando. Agora já está batendo mais de 1 milhão de pessoas. E as pessoas vão se convertendo buscando o quê? Uma vida mais tradicional na igreja. A nova geração de padres é mais tradicional. As conversões das pessoas, elas querem ter aula de catequese, elas querem aprender as Sagradas Escrituras de uma maneira tradicional, como, por exemplo, está lá na Catena Áurea. Elas querem conhecer a história da igreja. Elas não são ideólogas. As novas conversões da igreja que estão acontecendo o Brasil passa por um renascimento católico gigantesco, e os Estados Unidos também passam por um renascimento católico, e a China também tem muitas igrejas nas catacumbas. E aí nós temos, claro, também na Inglaterra, por exemplo, tem igreja mais tradicional, tá cheia lá. Na França tem um renascimento católico, a despeito de ser mais minoritário, mas também é intenso. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é uma retomada do catolicismo. E as pessoas não querem saber do ativismo. Isso durante o papado de Francisco. E aí, algumas pessoas, tudo bem, eram críticas ao Papa, mas elas continuaram se aproximando da tradição da igreja, porque, novamente, a função do. As pessoas não estão. O ponto não é o que o Papa acha sobre um assunto político X. O ponto é o que é eterno. O ponto é a unidade da igreja. Então, quando você tem uma figura como o Cardeal Tremblay, que é esse ideal liberal, que ele compra a briga contra todos os cardeais, exceto contra o cardeal, que claramente ocultou algo que fundamentalmente compromete a avaliação de todos os cardeais, de todas as coisas. Quando o cardeal Lawrence oculta toda essa história e quando ele resolve brigar com todas as pessoas que seriam os conservadores, porque a tolerância é o mais importante, a tradição não importa, isso é a inversão completa de todas as coisas. O filme sequer tem. É que pensem bem, né? Por que o filme é construído assim? Por que eles têm que achar um escândalo, colocar um escândalo sexual do cardeal africano? Porque não tem um motivo lógico ou claro do porquê os cardeais africanos, por exemplo, não deveriam ser papas. Por que o cardeal Sará não deveria ser papa? Não tem um motivo lógico. Ele, na verdade, ele está 120% de acordo com o que a igreja ensina. Então vai ter que se inventar uma história. Por que que não? Por que que eu tenho que se colocar por que o cardeal Tedesco não foi eleito o Papa? O filme nem apresenta um motivo. O cardeal Tedesco só é apresentado como um bufão, como uma pessoa desequilibrada. O filme se recusa a apresentar o argumento mais tradicional de uma maneira coerente, porque ele sabe o óbvio. Que se ele apresentar de uma maneira minimamente coerente, a audiência vai simpatizar infinitamente mais com o argumento tradicional do que com o argumento do o que importa é desconstruir paradigmas, o que importa. Ninguém simpatiza com isso. Um total de 0 pessoas querem virar católicas para defender o relativismo do mundo moderno. 0 pessoas estão encantadas com isso. Um total de 100% das pessoas estão encantadas com a Igreja Católica para, na verdade, voltar ao que é verdadeiro, o que é belo, o que é eterno. Que Cristo viveu verdadeiramente, morreu pelos nossos pecados. Esse é o ensinamento. Então o filme não enxerga isso, porque o filme não consegue enxergar nada de sobrenatural, de espiritual. E aí, como ele não consegue enxergar isso, ele não tem coragem de apresentar o argumento oposto. Vejam que, ó, sei lá, Tolstói era um homem para a sua época mais à esquerda. Tolstói, sei lá, seria provavelmente de extrema direita em 2025, mas para o período dele era um homem à esquerda. Só que Tolstói, quando ele vai colocar o argumento oposto ao seu, ele bebe, por exemplo, no Guerra e Paz, ele escolhe um general russo para incorporar a visão de Joseph de Maistre e ele dá a visão do tradicionalismo de maneira extremamente coerente.
porque ele está extremamente preocupado em comunicar algo verdadeiro, e é isso que enriquece os livros dele. Só que o filme Conclave morre de medo de apresentar a igreja sobrenatural, pessoas com verdadeira fé, ou de apresentar um argumento mais tradicional da igreja. Ele morre de medo porque ele sabe que as pessoas intuitivamente, porque o ser humano é assim, simpatizariam muito mais com essa versão apresentada do que da maneira, ia ter o efeito, por óbvio, se eles apresentassem de maneira coerente, como Tropa de Elite teve, como Duna Parte 2 teve, como, sei lá, Barbie teve. Só de Barbie ter o Ken lá, as pessoas vão assistir Barbie no cinema e falam, realmente, o Ken tá certo. Eu já conversei com no mínimo 10 mulheres que chegaram pra mim e falaram, não, eu assisti Barbie, adorei o Ken, acho que ele tava certo. Então, assim, é cômico porque eles não têm coragem de apresentar a verdade. E não só isso. A visão que eles têm da igreja, que é uma visão bastante limitada, mostra ignorância em relação a tantas coisas. O processo, por exemplo, do conclave não tem como ser daquele jeito, não tem como. É que, novamente, as pessoas vão sendo eleitas no segundo dia, nos conclaves. E não tem como. Do que a gente tem de relatos, né? Por exemplo, sim, você conta, sei lá, como o Papa João Paulo II, você conta que o nome dele era um nome menos votado, e daí foi crescendo na medida que ele apareceu no conclave. Maravilha. Essas coisas existem. Existem cardeais que são manipuladores e articuladores e que são, sei lá, existem, claro, sempre existiram na história, como eu falei. Mas querer reduzir a realidade completa da igreja a isso é tão tolo, porque basta você entrar lá e ver um vídeo. Os cardeais entrando, cantando Veni Creator Spiritus, né? E mesmo essa visão, né, do Papa Francisco, porque é engraçado porque as frases politicamente incorretas que o Papa Francisco falou não aparecem, por óbvio, na mídia da maneira proeminente como tantas outras. Então, é uma seleção enviesada. Falar que o filme é enviesado chega a ser quase como o óbvio ululante, né? Como falava o Nelson Rodrigues. É o óbvio escandaloso, né? Tipo assim, é muito evidente o viés. Agora, eu acho que o filme Conclave, ele tem que servir na verdade, para quem assistiu o filme, ele não serve como análise. Ele serve sim como para você entender minimamente como é o rito do conclave, mas ele não serve como uma descrição fiel de como é um conclave. Ele também não serve como uma descrição fiel de como é a igreja, e ele também não serve como uma descrição fiel para você entender minimamente a igreja. Mas, o que acontece? Em meio a esse falecimento do Papa Francisco, em meio a esse filme, nós estamos vendo um interesse crescente na igreja. Está tendo uma explosão de conversões, e pessoas voltando à missa, e pessoas fazendo fila para fora das igrejas, pessoas fazendo terços, e pessoas querendo voltar a redescobrir essa tradição. Então, o que eu recomendaria para as pessoas? Eu acho que agora é um momento para se aproveitar que as pessoas estão sedentas por informação e aproveitar situações como essa para passar a informação verdadeira. A informação verdadeira bom, primeiro que sim, a única coisa, acho que mais positiva da tirar do filme é que, de fato, invertendo as frases e os pesos emocionais do filme, né? As, as, de fato, muitos dos cardeais mais políticos são, de fato, mais secularizados. Isso é verdadeiro. Aí também, né? Outra coisa que eles nunca falam. Boa parte dos cardeais mais escandalosos são os cardeais querendo desconstruir a doutrina da igreja. Estatisticamente é assim, mas ninguém vai falar isso. Mas enfim, em relação à igreja, acho que agora é uma oportunidade para as pessoas descobrirem o que é essa tradição. Então eu recomendo que as pessoas leiam A Fé Explicada, do Léo XIII, para compreender a doutrina da igreja. Que elas comprem o Catecismo de São Pio X, para finalmente começar a entender qual é a doutrina da igreja. Que elas comecem a ler o Evangelho, acompanhado da Catena Áurea, para ter uma visão detalhada do como é o Evangelho, como foi a vida de Jesus Cristo. Que elas leiam uma boa história da igreja com o mestre Daniel Hobbes. Que elas leiam agora. Olha, foi tão demonizado, porque não vê agora o cardeal Sará de verdade, né? Até porque dá para ver claramente que a mídia secular tem medo do Papa africano, visivelmente, no caso do cardeal Sará. Então, porque as pessoas não leem o que ele está falando. Os livros de Bento XVI são muito bons. Sabe que é engraçado porque é um momento das pessoas. A história dos santos. Esse é outro problema da mídia secular. Eles não conseguem compreender o mistério de que existiram pessoas santas.
eles conseguem entender o que é decadente, mas eles não conseguem entender que existiram pessoas santas. Tem uma história do Decameron muito boa, né? Que é o judeu que vai se converter ao catolicismo, e daí ele fala, o bispo tá lá, ó, se batiza e tal, ele fala, não, eu vou fazer negócio em Roma, depois eu me converto. E aí o bispo fala, já era, ele vai ver toda a corrupção no Vaticano e tal, não vai se converter. Aí o judeu fala, volta lá e fala, ó, quero ser batizado. Fala, pô, você não viu a corrupção no Vaticano? Falou, olha, eu sou empresário, uma empresa não duraria 5 anos daquele jeito. Se esse negócio tá de pé há 1.400 anos, pode me inscrever, que eu sei que isso aí é de Deus. Sim, existem, claro, desafios na hierarquia da igreja. Mas o que é tão bonito é aquilo que é eterno. Então, eu acho que agora é o momento, aproveitando esse renascimento espiritual do Brasil, para convidar tantas pessoas a redescobrirem o que é de fato a igreja, né? Então, assim como na época, quando teve o Código da Vinci, né? As pessoas apresentaram, sei lá, o Opus Dei como tendo monges albinos assassinos, para esconder o Filho de Jesus Cristo, assim, o insanidade da insanidade, ele sequer... inclusive acharam um homem do Opus Dei na época, né? Que tinha o mesmo nome do monge albino do livro. E ele era um homem negro com 7 filhos, pai de família rezando o terço todo dia. Esse é o mundo real, né? Fora de Hollywood, quando você quebra o negócio, tem lá, você vai lá, Opus Dei, tem lá Caminho de São José Maria Escrivá, tem lá um pai de família africano rezando o terço, querendo falar, não, filhos, temos que santificar nosso dia a dia, nosso trabalho. Então, eu acho que o que acontece aqui é o seguinte, Conclave é um filme super bem produzido do ponto de vista do figurino, da direção de fotografia. É um filme que não conseguiu deixar de ser brega por não ter a capacidade de apresentar de maneira eloquente pontos de vista variados. Como sempre, a tal da visão da tolerância vale para algumas pessoas e não vale para a tradição da igreja. É um filme que não compreende a realidade sobrenatural da igreja, portanto vai ficar aquém. E é um filme que está querendo projetar a política contemporânea na igreja de uma maneira artificial. E por mais que existam ecos, vai ficar aquém, porque a eleição da igreja não é uma eleição americana, de prefeito americano, de governador americano, de presidente americano, como a mídia está acostumada a pensar. É isso, pessoal. Fica o convite. Tem outros tantos vídeos aqui no canal que falam sobre porque eu sou católico, ou tantas outras coisas da mesma linha que eu recomendo para vocês. E nós temos um anúncio, né? Que no dia 14 de maio, e aliás tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos falando, nós vamos ter uma aula especial sobre história das revoluções. Então eu vou falar sobre Revolução Francesa, Revolução Russa e a Revolução Cultural, que vai evidentemente já implicar em todo esse drama que envolve os dias atuais, a cultura progressista e tal. E esses episódios das histórias das revoluções, eu percebo que muita gente não sabia a história das revoluções, como aconteceu de fato. E são episódios fundamentais, definidores da nossa cultura atual. Então, no dia 14 de maio, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês poderem se inscrever para a aula especial do dia 14 de maio de História das Revoluções. Ali eu vou apresentar anos de pesquisa, é um dos temas que eu mais gastei tempo pesquisando na vida, então não percam a História das Revoluções, que vai ser fundamental para explicar tudo isso. Um grande abraço a todos, aproveito para se inscrever no canal, coloca lá todas as notificações e até a próxima.